No sábado passado, a gente começou uma série que nós chamamos de gratidão, falando sobre a gratidão para com as pessoas. Nós lembramos de pessoas que marcaram a nossa vida, que são importantes para nós. E no final do mês, nós temos agora o Dia de Ação de Graças, que é um dia reservado para agradecer. Mas o fato é que a gratidão que o mundo consegue fazer, a gratidão que o mundo é capaz de celebrar, ela começa e termina na relação com as pessoas, no horizontal. É uma marca nossa, como cristãos, que a gratidão é principalmente e primeiramente a Deus. As pessoas podem fazer o Dia de Ação de Graças agradecendo umas às outras, mas nós que somos cristãos queremos primeiro e antes de tudo agradecer a Deus. E eu quero convidar você para ler e ouvir do Salmo 103, eu vou colocar na tela para vocês. Salmo 103 é o salmo que nós escolhemos para hoje. Espero que apareça para quem está em casa também. Aqui. Salmo 103 é um salmo de Davi. Nós vamos ler os primeiros 5 versículos, tá? Bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades. Ele é quem cura todas as suas enfermidades. É Ele quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. Esse é o trecho bíblico que nós vamos conversar um pouquinho. Não sei se chamou a atenção de você, mas 3 vezes o salmista Davi repete uma palavra, uma expressão. 3 vezes. Bendiga, bendize, louve o Senhor. Que a minha alma, que o meu ser bendiga a Deus. Que todo o meu ser louve e agradeça a Deus. A primeira coisa que a gente percebe sobre a gratidão é que esse exercício de gratidão ele requer uma intencionalidade da nossa parte. É preciso ter a intenção de agradecer. Se você deixar o seu coração caminhar por si só, ele vai te conduzir por caminhos que não são bons. Porque o nosso coração é naturalmente inclinado para o mal. O teu coração, por natureza, ele vai te dizer, confia em você. Confia no que você é. Desenvolva os teus talentos. Desenvolva as tuas habilidades. Pensa positivo e você vai conseguir chegar onde você quiser. Isso o coração diz. Davi sabe que a nossa alma ela é propensa a seguir o caminho da autoconfiança. O nosso coração ele é propenso a achar que as nossas conquistas elas são o resultado da nossa sabedoria, são o resultado da nossa inteligência, das nossas virtudes. E o salmista, inspirado por Deus, ele diz exatamente o contrário. Não é assim. Convida a tua alma, ordena para o teu coração a ser intencional no sentido de agradecer, de dar honra àquele que está por trás de absolutamente tudo. Tudo que você é, tudo que você tem, tudo que você alcançou. Na segunda parte do versículo 2, diz o seguinte: não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Acho que esse versículo eu não copiei na tela para vocês. Mas se é para a gente não se esquecer, isso nos faz perceber que a gratidão para com Deus, assim como a gratidão de uns para com os outros, ela requer também o exercício da lembrança. Nós falamos sobre isso semana passada. Ter um momento de gratidão para com Deus, um momento de ação de graça, só faz sentido se você realmente viajar no tempo e perceber e conseguir nomear, dar nome
a fatos, a eventos, a pessoas, a palavras, a atitudes que fizeram total diferença para que você seja o que você é hoje. E o convite do Salmo 103 é para que você, de maneira intencional, bendiga, agradeça a Deus e também faça o exercício de nomear as bênçãos que Ele concedeu para você. Porque eu mesmo me pego muitas vezes pensando no seguinte: eu agradeço a Deus por tudo. Não é assim que a gente fala às vezes? Agradeço a Deus por tudo. Mas quando a gente só pensa assim de maneira geral, por tudo, é um exercício de gratidão bastante superficial, porque a gente não para pensar o que realmente é esse tudo. O próprio Salmo 103, ele faz uma lista bem grande de motivos de gratidão a Deus. Ele vai descrevendo em detalhes fatos que marcaram a vida do seu povo, atitudes que Deus teve com relação aos seus filhos, até mesmo atributos acerca de quem Deus é. E a lista do Salmo 103 ela é grande. Por questão de tempo, eu quero convidar a olhar apenas os primeiros versículos, para você conseguir perceber que esse exercício de gratidão, como é que é esse exercício de gratidão, como é que é essa ação de graças. O Salmo disse: não esqueça de nenhum dos seus benefícios. O primeiro benefício dado por Deus, que consta lá na lista do Salmo 103, é Ele quem perdoa todas as suas iniquidades. A gente pode traduzir tranquilamente iniquidade por pecado. É Ele quem perdoa todos os seus pecados. A gente está chegando ao final de 2020. Lá em março parecia impossível acabar esse ano, mas agora a gente está chegando ao final. Ao longo desse ano, quem aqui conseguiu fazer tudo sempre certinho? Levanta a mão. Eu vou ter que baixar. Quem nunca teve nenhum pensamento imoral? Quem é que não explodiu de raiva nenhuma vez? Ninguém? Quem é que não foi negligente numa situação que poderia ter feito a diferença, mas naquele momento deixou passar a oportunidade? Ninguém levanta a mão, né? Acho que lá nos carros também, em casa também, ninguém vai levantar a mão. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais noção a gente tem do tamanho do nosso pecado. Quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente percebe o tamanho do nosso pecado. E sabe por que vocês estão aqui hoje? Vocês estão conectados em casa ou estão aqui fora no estacionamento? Sabe por quê? Não é porque vocês foram perfeitos ao longo de 2020. É porque Deus não desiste da gente nunca. Ele não deixa a gente nunca. A gente pisa na bola. E como pisa? Mas Deus sai em busca da gente, nos traz para perto dele, para perto da sua palavra, para perto da Santa Ceia, e nos oferece o seu perdão. O amor de Deus é de um jeito que deixa a gente até mesmo constrangido. Não tem isso na palavra de Deus? O amor de Cristo nos constrange. Nos constrange a ponto de fazer a diferença na nossa vida. Porque nós não vivemos por força da lei de Deus, com medo da sua punição. Pelo contrário, nós vivemos pela gratidão, por tantos benefícios que Ele já tem nos concedido. E esse Deus da Bíblia, esse Deus do qual eu estou falando em nome dele agora para vocês, esse é o Deus que há mais de 36 anos vem me perdoando. Toda a minha vida. Esse é o Deus que perdoa você durante toda a sua vida. O versículo ainda diz uma outra coisa muito importante. Essa tela eu já mostrei para vocês, é a próxima. Ele é quem cura todas as suas enfermidades. Nota que o salmista está fazendo uma lista de coisas que ele reconhece como gratidão a Deus. É Ele quem cura todas as suas enfermidades. Davi escreve isso no Antigo Testamento, bem distante de todos os avanços da medicina moderna. Nós temos médicos e profissionais da saúde, membros da congregação, até mesmo aqui no estacionamento agora, e eu acredito que todas as formas de serviço, elas são sempre um presente de Deus. Mas, se a gente for sincero consigo mesmo, pensa junto comigo,
Quantas vezes a gente começa um tratamento médico, eu passei por alguns esse ano, e nem passa pela nossa cabeça dizer lá no começo: Senhor, abençoa esse tratamento e me cura. Geralmente não passa no começo, né? A gente simplesmente vai no médico, o médico receita, trata e pronto, vida que segue. O mais comum é isso vir na nossa mente quando o médico chega a um certo ponto e diz: olha, o que a ciência podia fazer por você já foi feito. Agora, meu amigo, se você crê em Deus, começa a rezar. Não é assim que funciona com a gente? Comigo também é. O rei Davi, o salmista Davi, está nos lembrando que mesmo por detrás dos tratamentos avançados de saúde, mesmo por detrás das pesquisas de vacinas que estão acontecendo, mesmo com todo o esforço humano, no fim das contas é a mão bondosa e graciosa de Deus que está conduzindo tudo, toda a história. Ele é Senhor sobre os médicos, Ele é Senhor sobre as doenças, Ele é o Senhor sobre a ciência. No versículo 4, diz: é Ele quem da cova redime a sua vida. Redime tem a ver com resgate. Essa cova é a mesma palavra bíblica usada para sepultura. Sepultura. Eu imagino que aqui hoje, e quem sabe até em casa, tem pessoas que ao longo desse ano enfrentaram situações tão difíceis e tão desesperadoras que talvez chegaram até a dizer assim: eu acho que dessa vez não vai dar. Eu acho que agora chegamos no limite. Não dá. Não vou conseguir. E no fim das contas deu. Não foi? Nós conseguimos. E sabe por quê? Porque Deus nos resgata dos buracos que nós nos encontramos. Ele nos redime dos abismos assustadores que muitas vezes nós precisamos atravessar. E quando a gente olha esse trecho com as lentes, olhando agora não apenas o Antigo Testamento, mas passar pelo Novo, o que aconteceu no Novo Testamento, e olhar essa história, essa palavra, com as lentes do evento da cruz e do túmulo vazio de Jesus, essas palavras ficam ainda mais fortes. Da cova, Deus redime, resgata a nossa vida. É Ele quem resgata a nossa vida da morte e nos coroa de graça e de misericórdia. Esse é o Deus que me perdoa porque eu sou falho e eu estou sempre errando. Mas Ele me busca para perto dEle. É Ele quem cura as minhas doenças, as minhas enfermidades. Ele resgata a minha vida da morte. E não só isso, mas ainda me cobre de graça e de misericórdia. E ainda tem o versículo 5. É Ele quem enche de bens a sua vida. Eu sei que falar de bens no nosso contexto atual, contexto evangélico brasileiro, é complicado. Porque existe um grave problema que a gente chama de teologia da prosperidade. E esse problema fica evidente em muitas pregações que chegam até a gente, pela televisão, pela internet. Nós, como igreja cristã, luterana, nós não concordamos com essa teologia porque ela carrega as pessoas para uma religião de opressão, uma religião de barganha que é totalmente contrária à fé bíblica. Curioso que nessa semana minha mãe, que talvez esteja assistindo agora, ela comentava comigo que quando as amigas dela perguntam o que o seu filho faz, ela evita dizer que eu sou pastor. Sabe por quê? Porque sempre vem o comentário: bah, pastor ganha bastante dinheiro, igreja é um negócio que rende. É triste que seja assim, mas é assim. Esse é o contexto religioso em que a gente está vivendo. O Salmo está dizendo que tudo o que você tem, é Ele que enche de bens a sua vida. Tudo o que você alcançou ao longo deste ano, ao longo da sua vida, seja ele muito ou seja pouco, foi Deus quem te deu. E é Ele quem enche de bens a sua vida. Porque o teu sucesso, as tuas conquistas, a tua prosperidade, tudo isso é fruto das habilidades que Deus te deu, das portas que Deus abriu na tua vida, da saúde que Ele te concedeu para trabalhar e construir.
E a gente precisa parar de confiar em si mesmo e dar graças a Ele. Realmente nos rendermos e dizer: Senhor, obrigado por isso, por aquilo e por mais isso. Fazer o exercício de voltar na memória. Pensar realmente o que Deus tem feito por nós. Para terminar, eu quero mostrar para vocês o último versículo do livro dos Salmos. São 150 salmos e o último versículo do último salmo diz assim: todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. É assim que termina o livro dos Salmos. Todo ser que respira, louve o Senhor. Eu vou fazer um teste com vocês aqui dentro da capela, tá? Em casa e nos carros eu não consigo ver. Vocês estão respirando? Então, eu sei que de máscara é ruim, né? Eu sei porque eu estou falando esse tempo todo e estou fazendo força aqui para falar. Sabe quantas vezes por dia você faz esse movimento que é tão espontâneo, tão natural, que a gente nem se dá conta que está fazendo, porque a gente não para pensar: estou respirando, né? A gente apenas respira, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos. Sabe quantas vezes por dia a gente faz isso? Alguém já sabe a resposta? Vamos ver se aparece na tela aqui. Meu celular está demorando para se conectar hoje. 23 mil vezes por dia, aproximadamente. Algumas pessoas mais, outras menos. 23 mil vezes num dia você faz. Isso quer dizer que ao longo de um ano, você inspirou e expirou aproximadamente 8 milhões e 400 mil vezes. É coisa, né? E a gente nem imagina, a gente que é leigo no assunto, a gente nem imagina a complexidade que é o processo para que a gente possa inalar o oxigênio e exalar gás carbônico. E é curioso porque num ano, né, em que nós nos assustamos com a possibilidade de precisar de uma máquina para respirar, todos nós pensamos isso ao longo desse ano: será que eu vou precisar de um respirador? Nós podemos chegar ao final de 2020 fazendo esse movimento. É uma bênção de Deus, não é? Mesmo que um pouco desconfortável pelo uso da máscara, mas mesmo assim, respirar é uma bênção de Deus. E eu quero te convidar a fazer um exercício aqui comigo. Se nós respiramos 8 milhões e 400 mil vezes no ano, e muito provavelmente em nenhuma delas a gente pensou em agradecer a Deus pela respiração, eu queria te convidar a nós fazermos juntos 10 vezes, apenas 10 vezes, com a consciência de que a gente precisa e deve agradecer a Deus por isso. O que você vai fazer? Você vai inspirar, exalar e dizer no seu coração, não precisa nem abrir a boca, mas só pensar: obrigado, Senhor. Obrigado por isso. Vamos fazer juntos? Se você fizer esse exercício mais vezes, provavelmente você vai terminar com as mãos assim, estendidas, para agradecer a Deus. E eu quero nesse momento falar um pouquinho com o nosso Deus. Senhor, nós te agradecemos pela vida, te agradecemos pelas coisas mais simples que recebemos de Ti todos os dias.
A tua bênção está com a gente, na nossa família, está nos nossos negócios, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos. Nós tivemos momentos difíceis ao longo de 2020. Em alguns desses momentos nós nos sentimos como dentro de uma cova, mas a tua bondade e a tua graça nos resgataram. Ainda estamos aqui, respirando, e nós somos gratos por isso. Eu quero que a gente termine esse momento juntos, dizendo o primeiro versículo e o segundo versículo do Salmo. Vamos ler juntos, nós que estamos aqui na capela? Você que está em casa pode falar em voz alta, não tenha medo de parecer um bobo falando sozinho. Aí no carro também, se tiver acesso. Vamos dizer todos juntos: bendiga minha alma o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma o Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Amém.